Meus irmãos, é com muita alegria que nós podemos ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus nesta noite. E nós vamos hoje, irmãos, dar continuidade à primeira carta de Coríntios, né? E nós hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para a nossa vida. Não que os outros não fossem, mas este tema em específico, ele tem uma conotação tanto temporal, do tempo da igreja de Corinto, como também uma conotação importante para a nossa vida hoje aqui, que trata então das nossas relações interpessoais, como também da nossa relação com Deus. E meus irmãos, eu queria então convidar os irmãos a falar sobre o amor. Falar sobre o amor, irmãos, talvez se alguém perguntasse para nós, vamos falar do amor? Ou se fizermos essa pergunta, né, para alguém, de repente, sugestivamente, podemos nos direcionar para pensamentos sobre o sentimento romântico amoroso. No entanto, a nossa intenção nesta noite é de sairmos, né, desta superfície imaginária das cenas de filmes, né, e das histórias bem importantes no aspecto relacional mundano, por assim dizer, dando esta ênfase a esta palavra com esta conotação, e que de fato denota, irmãos, uma fragilidade quanto ao significado, trazendo então uma intenção passageira para aqueles que pensam o amor como algo simplista ou algo simplório, né? Na linguagem portuguesa, é bem verdade que a palavra amor, ela adota vários significados com a mesma palavra amor, né? Pois amor, ela é uma palavra que, quando trata-se então do amor entre o marido e a esposa, nós podemos entender que trata-se do amor conjugal. Quando dizemos então que um grupo de amigos se amam, nós podemos entender, ou irmãos da igreja, o amor fraternal. Como também, quando nós falamos sobre o amor entre pais e filhos, né, já é um amor diferente dos já citados anteriormente. No entanto, irmãos, quando nós buscamos a palavra amor trazida do grego, do original das Escrituras, do Novo Testamento, nós vamos encontrar na tradução para nós a palavra amor, mas que no original ela assume diversos significados também. E nós podemos observar que as três expressões relacionadas ao amor são as três mais conhecidas. É o amor ágape, este amor é o amor sacrificial, o amor que uma pessoa que assim o tem se dispõe a morrer pelo outro, assim como o Senhor Jesus fez pelo seu povo. É um amor também que, de forma muito consistente na sua forma original de escrita da palavra de Deus, é um amor que o marido deve ter para com a esposa. Devemos amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que por ela se entregou para morrer. E observamos, irmãos, que também este amor ele foi apresentado por parte dos apóstolos que morreram pelo Evangelho. Eles deram as suas próprias vidas por uma causa, e esta causa foi o Evangelho. Eles não morreram por qualquer uma outra coisa que não fosse o amor por Cristo, o amor pelo Evangelho que eles continuaram a pregar depois que Cristo subiu aos céus. Mas existe uma outra palavra que encontramos sobre amor, que é exatamente a palavra filéu. Esta palavra, irmãos, também fala sobre amor, só que exige algo correspondente ou uma reciprocidade. O amor, então, ele existe nas relações interpessoais das pessoas, e este amor chama-se biblicamente de filéu. Um exemplo bem prático desta palavra é quando Jesus, já ressuscitado, encontra-se com Pedro e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele diz, tu sabes que eu te amo. Só que Jesus está perguntando com a palavra ágape, se ele ama sacrificialmente. E Pedro responde que apenas gosta de Jesus. Ele responde, Senhor, tu sabes que eu te filéu, na tradução original. Então ele não diz para Jesus que ele ama de forma sacrificial, ele diz que ama nesta intensidade relacional apenas, da relação entre duas pessoas, mas sem este toque do sacrifício, tal qual o Senhor Jesus assim fez. Assim sendo, irmãos, a outra palavra é a palavra eros, que também descreve, principalmente no livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão, o amor existente eroticamente entre marido e mulher,
que se resume então ao casamento, um ambiente especial para que este amor seja executado, cultivado, nutrido. Fora dele é pecaminoso. Assim sendo, irmãos, eu queria convidar você a que nós pudéssemos então refletir sobre algo excelente que baseia-se então nesta palavra amor. Algo que de fato nos levará a um entendimento de uma verdade absoluta e que é de fato a fonte para uma estrutura de fé para pessoas que julgam-se então cristãs ou servas do Senhor. E se nós que estamos aqui somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos encarar este assunto como um dos assuntos de uma importância elevada. E a nossa intenção nesta noite é que possamos então ser alimentados por este texto sagrado que está no capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu queria convidar você a ler comigo esta passagem do verso 1 até o verso 13. Na minha Bíblia aqui fala sobre o amor é o dom supremo, mas aqui já tem um erro já de escrita, porque o amor não é um dom, não é? Se o amor fosse um dom, então eu dizia, não, eu tenho raiva do meu irmão legitimamente porque eu não tenho esse dom, eu não recebi esse dom, não é? Então houve um errozinho aqui da Sociedade Bíblica do Brasil de colocar aqui, atribuir o amor a um dom. Não, o amor não é um dom, né? Nós vamos entender isso um pouco mais adiante. O texto sagrado diz assim, pegando um pouquinho do capítulo 12, o finalzinho. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa no verso 1 do capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que era incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e eterno Pai, nós queremos neste momento, Senhor, dar graças a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pela profundidade, ó Deus, com que o apóstolo Paulo usa dessas palavras para orientar aquela igreja e que hoje fala aos nossos corações aqui. Que o Senhor Deus ilumine as nossas mentes e faça-nos compreender. Nos dá, Senhor, um coração ensinável à Tua palavra. Nos dá, ó Deus, um coração disposto a ouvir a Tua voz, a poder compreender, ó Deus, a forma pela qual o Senhor se revelou
E esta revelação foi de fato escrita nas Escrituras Sagradas para nos ensinar, para nos instruir, para que nós possamos de fato compreender a tua vontade. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando nesta série da primeira carta aos Coríntios, né? Já por alguns domingos. Hoje é o 25º sermão sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E esses sermões dominicais têm abençoado muito as nossas vidas, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E, de fato, irmãos, estes entendimentos e conhecimentos que a palavra de Deus nos dá como respostas para a igreja naquele tempo também nos orienta e nos instrui para o nosso tempo agora. De fato, nós nos espelhamos e podemos observar que muitos problemas que aconteciam em Corinto, nós podemos observar que na nossa geração atual, nas igrejas evangélicas em todo o mundo, nós podemos encontrar desafios tais quais havia na igreja aos Coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja que vivia muitos problemas, divisão, né, entre grupos dentro da igreja. Havia de fato, irmãos, uma imaturidade cristã muito acentuada, né? De fato, haviam valores que precisavam ser transformados por valores bíblicos, e os valores que valiam por parte de alguns da igreja de Corinto eram valores distorcidos, que olhavam apenas as coisas materiais ou as coisas práticas da vivência, sem preservar os princípios bíblicos. Havia de fato, irmãos, irmão processando o outro, né, e levando o outro aos tribunais, e havia de fato, irmãos, uma participação em cerimônias de templos pagãos por parte de alguns da igreja dos Coríntios. Havia uma imoralidade sexual existente e que de forma tolerada, né, existia ali naquela igreja. Havia de fato, irmãos, no coração de quase todos os irmãos ali, um orgulho também acentuado pela existência dos dons que eles se julgavam espirituais, e por ter esses dons se consideravam superiores, se consideravam muito importantes, e que toda a pecaminosidade que eles viviam envolvidos eram apaziguadas e amortizadas por conta da presença de dons espirituais. E este é um ponto importante que nós precisamos olhar com cuidado, olhar o que o texto está dizendo, onde de fato, dentre todos os dons, os mais acentuados e importantes para eles era o dom de profetizar e o dom de falar em línguas estranhas, que nós ministramos aqui há 2 domingos atrás. De fato, irmãos, a igreja estava imergida em uma grande preocupação de obter dons. O que ela queria era o dom. Se tivesse o dom, estava tudo resolvido, e eles entendiam que de fato isto revelava a marca da verdadeira espiritualidade. Ou seja, se tiver os dons, nós estamos com a nossa espiritualidade em cima, está tudo maravilhoso. Mas quando a gente olhava a outra face da igreja, a gente via todos os problemas não resolvidos existentes na igreja. E aí agora o paradoxo: como é que pode agora uma espiritualidade alta e uma pecaminosidade também muito mais alta? Como funciona isso? Que espiritualidade é essa que não bate com a prática da igreja? Como é que pode uma vida toda desmantelada, mas nós somos espirituais porque nós temos os dons e fazemos coisas boas na igreja? Observe, irmãos, este é um problema. E de fato, quando nós olhamos o que o apóstolo Paulo ele traz, né, ele já começa então a falar no capítulo 15, aliás, no capítulo 12, né, ele fala sobre esses dons, ele fala sobre a unidade da igreja, que foi pregado domingo passado. E aí, meus irmãos, o que acontece? Ele agora encerra o capítulo 12, trazendo um pedacinho lá embaixo do capítulo 12, antes de começar o 13. Ele diz: olha, eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. O que vocês entendem de espiritualidade e de que de fato marca a espiritualidade de vocês, eu vou mostrar para vocês algo excelente que vocês não estão atentos. E de fato, o que é que ele começa então a fazer com isso? Ele traz a atenção dos seus ouvintes, ou dos seus leitores da carta, para o amor. Ele fala: vamos falar sobre o amor? Vamos entender aqui o que de fato é o amor nesta profundidade. O que é que de fato o Senhor Jesus ele ensinou e ele traz para que de fato seja uma marca da nossa espiritualidade? O amor. Havia de fato, irmãos, uma disfunção de crenças, era o que havia ali. As crenças estavam todas bagunçadas nestes aspectos, em que se construiu a ideia positiva em relação a esses dons, como de fato eles estivessem muito bem, e que a gravidade do problema para eles
estava tudo certo, porque estava tudo ok, debaixo do tapete estava e permanecia. Não havia, irmãos, uma verdadeira expressão de amor, amor real entre irmãos e amor dos irmãos para com Deus, quando eles estavam vivendo em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E isto, irmãos, nos traz profundas reflexões de que o amor ágape, que é o amor levantado neste capítulo, ele precisa ser compreendido de forma muito substancial. Irmãos, houve um homem chamado Charles Spurgeon. Esse irmão foi um pastor muito renomado, considerado como o príncipe dos pregadores. Falando sobre este texto aqui, ele disse assim: sempre devemos dar a melhor interpretação às ações e ao trabalho das pessoas, eu e o outro, que dizem que amamos. Então, se nós nos amamos, eu não tenho que dar muita ênfase à fala apenas, mas eu preciso que as ações e que os frutos e os resultados eles estejam de acordo com a minha fala. Ou seja, traduzindo, é muito fácil dizer para uma pessoa: eu te amo, mas quando eu saio dali, eu faço tudo contrário ao amor que eu disse que eu tinha. Charles Spurgeon, irmãos, ele então continua dizendo, e ele fala de forma muito contundente. Quando ele fala disto, ele diz que devemos notar que a palavra ágape para amor é definido por verbos em vez de adjetivos, pelo que ele faz em vez do que ele é. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai observar de forma muito clara a conotação da palavra ágape não é adjetivos, mas são verbos, coisas que se faz, coisas, ações, coisas que acontecem, né? E esta expressão foi muito importante, pois nos faz notar também, irmãos, que o amor não é um sentimento. Atenção, adolescentes e jovens solteiros, vocês precisam ficar muito atentos a isso. Amor não é um sentimento, não é paixão. Amor não é paixão, não é. A paixão se acaba rapidinho. O amor é o que faz algo permanecer firme. Exatamente, irmãos, nesta intenção que o apóstolo Paulo descreve. E ao examinar esta descrição deste amor ágape, nós podemos observar que não há ênfase em sentimento pessoal. O tipo de amor sobre o qual o apóstolo Paulo ele fala é visto, é experimentado e é demonstrado. Então, o amor que ele não é visto, um amor que ele não é experimentado e que não é demonstrado, não é amor. Pode ser qualquer uma outra coisa, mas não é isso aqui. E o amor, irmãos, ágape é o amor que de fato nos leva a um patamar elevado de compreensão de que nós precisamos ir para diante do espelho nosso, imaginário, e perceber se de fato, se realmente o amor que eu digo ter para com os meus irmãos, se o amor que eu digo ter ao meu Deus é de fato o amor verdadeiro, ou se é apenas algo fictício que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Assim sendo, irmãos, eu convido você a olhar os versos do 1 ao 3. O verso do 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele vai mostrar a necessidade e a importância de que no final de tudo o que fica, o que vale é o amor. O que vale é o amor. E observe, irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens a todos os pobres, entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Queridos, o apóstolo Paulo ele faz uso aqui de uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é uma hipérbole? Não é aula de português, viu, irmãos, mas a gente precisa entender. A hipérbole, irmãos, é uma figura de linguagem que caracteriza-se pelo exagero intencional de uma expressão,
com o objetivo de dar ênfase a alguma característica, tipo, eu estou morrendo de fome, quando nós estamos com muita fome. Mas de fato nós não estamos morrendo. Nós estamos apenas com uma fome grande, uma grande fome para comer, vontade de se alimentar, mas eu não estou morrendo. Morrendo é já no hospital, se acabando, os batimentos diminuindo, eu vou morrer de fome. Então é um exagero quando a gente diz eu estou morrendo de fome. Pronto. A mesma ideia, irmãos, Paulo destaca 5 pontos nestes 3 versos. E estes 5 pontos que ele fala nesses 3 versos, ele vai ilustrar, irmãos, uma construção de um entendimento equivocado dos coríntios sobre os dons. A verdadeira espiritualidade sendo o amor. Irmãos, nós acabamos de ler 3 versos. Ele vai falar de 5 coisas que são profundos exageros. Ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, este dom de línguas, não é? Observe, na escritura sagrada, nós encontramos pessoas de muitas nacionalidades, como foi lá em Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, capacitando aqueles homens para que eles pudessem agora, sem estudar os idiomas das pessoas que estavam ali, eles falaram do Evangelho para aquelas pessoas. Ou seja, as línguas dos homens. Mas onde é que está dizendo nas Escrituras língua de anjo? Não tem. E todas as vezes que um anjo veio falar com um servo do Senhor, falou para que o irmão fosse compreensível em sua mensagem. Aquele recado chegou não precisando de interpretação, não. Ele já chegou já dizendo, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Pronto, foi o anjo que falou. Ponto. Eu não posso afirmar diferente. Então, observe o outro exagero. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, dom de profecia, quem é o homem nas Escrituras que tem o conhecimento de todos os mistérios de Deus? Somente Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Então é um exagero que Paulo está dizendo. Outro exagero: ainda que eu tenha tamanha fé, uma fé milagrosa capaz de mover montes, onde nós encontramos relatos bíblicos de alguém que orou por um monte e ele saiu de um lugar e foi para o outro lugar. Nós não encontramos isso. Então, de forma muito clara, eu preciso olhar para esse texto e entender que o que o apóstolo Paulo está construindo aqui é uma ideia exagerada, não é? Observe que ele continua: ainda que eu distribua os meus bens para os pobres, um ato externo de caridade. Quem foi nas Escrituras que pegou tudo que tem, todos os seus bens, e deu para os pobres? Tinha um que Jesus disse, aquele jovem que disse: olha, Senhor, eu sou o cara na fé, eu sou um servo desse jeito, assim. E o Senhor está certo. Falta uma coisa. O que é? Pega tudo que tu tem, vende aos pobres, vem e me segue. Ele fez isso? Ele chegou bem perto, mas não chegou, não fez. Observe, irmãos, que é outro exagero. E o último exagero do apóstolo Paulo é: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Irmãos, nós encontramos pessoas queimadas pelo fogo na Bíblia? Encontramos. Os mártires, alguns apóstolos foram mortos assim. Muitos servos do Senhor foram colocados como tocha viva, tocha humana. Olhamos para o livro Naum, por exemplo. Mas não foi por livre espontânea vontade, eles foram mortos. Quem foi que diz assim: pegue o meu corpo e queime, pronto, eu vou morrer em sacrifício por vocês queimados? Não tem. Observe, irmãos, que quando o apóstolo Paulo, então, ele traz esta estrutura, nós já encontramos de forma muito clara. Encontramos aqui que ele está exagerando nas suas afirmativas. E o que é que ele quer dizer com isso? Mesmo que eu fizesse tudo isso aqui, que nunca aconteceu, se não tiver amor, de nada valerá. Não vai ter resultado nenhum. Ou seja, em outras palavras, ele quis dizer: olha, tudo que vocês dizem que fazem de bom na igreja, se não tiver amor, de nada vale. Está no culto, se não tiver amor, a adoração de vocês não vai valer de nada. Se nós estamos envolvidos em algo da igreja, em um evento da igreja, se não tiver amor no coração, não tem valor de nada vai valer. Só vai valer para quem está com o coração nesta condição ágape da expressão de amor. Isto aqui, irmãos, é verdade. Observe então que seria de fato o amor, irmãos, o critério para que nós vivamos uma verdadeira espiritualidade.
uma espiritualidade verdadeira, tem que ter amor. Se não tiver este critério, é apenas um símbolo que retine. É exatamente aquilo que faz muito barulho, mas que na verdade é oco. É o símbolo que retine. Que o som tim, e o vento leva e acabou, pronto. É assim que o apóstolo Paulo assegura-nos na sua declaração. Observe, irmãos, que estes 5 pontos citados pelo apóstolo Paulo, banhados de tanto exagero, nos faz lembrar, irmãos, de que coisas são não execuíveis, ou seja, coisas que não é possível de acontecer em nenhuma das escrituras. Nós podemos olhar isso aqui: língua de anjo, conhecer todos os mistérios, fé milagrosa de transportar montes, alguém que deu todos os seus bens para que fossem dados aos pobres e dado o seu corpo queimado. Irmãos, qual o ponto do argumento do apóstolo Paulo nesses 3 versos primeiros? É o que de fato, irmãos, o que conta é o amor. O que conta é o amor. Se não tiver amor, um amor nesta intensidade, nada acontecerá, nada valerá. Podemos, irmãos, ser cheios de dons. Podemos ser cheios de dons. Podemos ter teólogos maravilhosos na igreja, pessoas competentes, capacitadas extraordinariamente. Podemos, irmãos, ser capacitados para fazer coisas extraordinárias na igreja, com excelência. Gente que tem talento, que faz tudo maravilhoso, perfeito. Nós podemos, irmãos, fazer tudo isso. Se não tiver amor, não vai valer de nada. E o amor que se fala aqui não é o abraçar, bater tapinha nas costas. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Ô, meu irmão, que bom que você veio, né? E por trás, olha quem veio. Não é assim. É de fato um amor, irmãos, que é experimentado, que é visto e que é demonstrado. Assim sendo, queridos, o que é que se conclui? É que as renúncias mais dramáticas do eu, nestes 3 primeiros versos, eles tornaram-se inúteis. Sem amor não vai valer de nada. Então precisamos rever aquilo que a gente faz para Deus. A gente precisa nesta noite orar para que Deus, o Deus dos exércitos, o Deus soberano, que nos salvou, que nos arrebatou do império das trevas, precisamos pedir que este Deus, ele visite o nosso coração e faça brotar dentro do nosso coração esse amor aqui, esse amor intencional, este amor profundo, verdadeiro, completo, este amor que quando nós abrimos os olhos, descortina-se então todas as dificuldades para que nós possamos ver quem é Deus, e que este amor ele transborde do nosso coração. Assim sendo, queridos, do verso 4 até o verso 7, há aqui de fato uma descrição do amor. O apóstolo Paulo ele se amplia no seu raciocínio, no seu argumento, como se o amor fosse uma pessoa. Ele agora trata de uma forma diferente de escrever, não mais com hipérboles, com exageros, mas agora ele vai dizer sobre como se de fato o amor fosse alguém. E ele diz aqui, irmãos, a partir do verso 4, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, irmãos, ele fala sobre muitas coisas e rapidamente eu quero tratar de cada uma delas, porque tem um valor muito importante para nós. Observe que ele fala agora de um amor de atitudes. Essas coisas aqui são atitudes, como se fosse alguém, a pessoa do amor. E o que é que nós podemos observar? O amor, em primeiro lugar, irmãos, é paciente. O amor tem paciência. Ele espera. Ele não tem agonia. Ele não tem essa pressa enlouquecida, não. O amor, ele tem essa paciência. É uma das características. Ele pode suportar o mal. Ele pode suportar a injúria. Ele pode suportar a provocação injusta.
sem ser preenchido com ressentimento, com indignação ou vingança. Ele suporta, às vezes, as ofensas e também as negligências da pessoa que é alvo do nosso amor. O amor, ele faz isso, ele constrói isso. Atenção, maridos e esposas. Vamos renovar o nosso entendimento sobre o amor que nós juramos um dia diante da autoridade eclesiástica, o sim do casamento. O amor tem que ter essa paciência, né? E se a gente não tiver essa paciência, a coisa não vai fluir, não vai funcionar muito bem. Então precisamos ter esta paciência e olhar para isso aqui, olhar o que de fato, irmãos, o apóstolo Paulo ele quis trazer. Quando ele vai detalhar agora sobre o amor, ele destrói toda outra intenção acerca da construção que ele quer trazer sobre uma verdadeira espiritualidade. Então, tomando emprestado aqui as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quer alguns gostem ou não, mas ele disse: você quer, ele disse assim, eu não estou interessado se você faz tudo aquilo que ele disse aqui nos 3 primeiros versos. Se você voa, se você deita, se você rola, se você ora, se você tem dom disso, dom daquilo. A sua espiritualidade, eu quero conversar com a sua mulher em particular, para saber como é que você trata a sua mulher. Se você exerce esse amor nesta intensidade. E conversar com o seu marido para saber se você exerce desta mesma intensidade de amor. Aí já começa a ver aqui um amor experimentado, um amor visto, um amor percebido. É onde a gente vai ver a espiritualidade. Começa construindo assim. Observe, irmãos, que ele é também um amor bondoso. O amor bondoso é um amor benigno, é um amor generoso. Glória a Deus por ontem aqui, que muitas pessoas da igreja generosamente abençoaram uma irmã grávida, dentre as 6 que temos. Foi feito um chá de bebê aqui, um chá de fraldas, né? Combinado entre as 5 e uma não sabia, para que na hora de receber tudo fosse direcionado para aquela irmã ali. É claro, irmãos, que aquelas fraldas não vai ser suficiente para que a criança use até não precisar mais, mas é um ato de generosidade. Sabe o que quer dizer isso? Expressão de um amor ágape, expressão de um amor verdadeiro, de um amor que compreende a necessidade do outro, e que diante disto há um gesto, né, de um amor experimentado, visto e percebido. Observe, irmãos, que ao olharmos então para esta bondade do amor, sendo ele generoso, ele é cortês e ele é também prestativo. É um amor prestativo, mas tem que ser um amor que é prestativo de verdade e não apenas para aparecer, para ganhar estrelinhas ou fitas no braço, né, ou então sair como alguém, né, que exerce algo que é muito espiritual apenas porque fez uma boa ação. Não, mas é um amor de um coração generoso, prestativo, abençoador, que tem como sua natureza essa gentileza que perpassa os lábios, mas que se percebe direto do coração. É grande em servir, é um amor mão aberta, é um amor que não está preocupado em fazer para receber favores em troca. Não, ele busca de fato ser útil, e não apenas aproveitando as oportunidades para fazer o bem, mas ele vive à procura de fazer o bem para as pessoas. Este é o amor, é nesta intensidade. E o apóstolo Paulo continuou dizendo que o amor, ele não faz. O que é que ele não faz? Ele não arde em ciúmes. E aí, meus irmãos, esta palavra ciúme, na versão bíblica King James, lá está dizendo, ele não é invejoso. Então, na minha versão aqui, que eu li, ele não arde em ciúmes. Na versão King James, quem tiver aqui a versão King James vai ver lá, ele não é invejoso, não é um amor com inveja. E meus irmãos, sabe o que um amor não invejoso ele faz? A prosperidade daqueles a quem desejamos bem nunca pode nos entristecer. O invejoso, ele tem uma mente inclinada a fazer o bem, sempre assim, de nunca desejar o mal para ninguém e se alegrar com o sucesso do outro. E isso é o verdadeiro amor. E a gente, irmãos, infelizmente vive num tempo tão difícil que é melhor a gente não dizer nada para ninguém do que a gente dizer e ter pessoas que a gente achava que nos amava e é um invejoso, que vai fazer de tudo, articular, puxar tapete, derrubar, fazer, botar
defeito, fazer tudo por um sentimento que não condiz com o verdadeiro amor. Isto aqui é sério. Isso aqui, irmãos, é motivo para muitos problemas. Um coração banhado, mergulhado de inveja. Precisamos, irmãos, nos alegrar com o sucesso do nosso irmão. Se alegrar com a igreja. Se alegrar com o sucesso do que Deus está fazendo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Precisamos nos alegrar, irmãos, quando um casal está doido para ter um bebê e de repente chega a notícia: estou grávida. É uma alegria. Precisamos, irmãos, não ser como o povo, alguns que hoje ministramos pela manhã aqui, como lá no tempo de Neemias, que tinha as oposições contra pessoas do povo de Deus, contra aquilo que Neemias estava fazendo. Como pode? O cara foi libertado pelo rei Artaxerxes com todos os recursos, um homem ímpio, liberou ele para poder ele abençoar Jerusalém, foi para lá fazer uma obra, construiu os muros da cidade, e lá dentro, do meio do povo de Deus, tinha aqueles que estavam querendo matar ele, para ele não fazer a obra, estava querendo fazer tudo quanto fosse para poder obstacular o progresso da obra que ele estava fazendo. Observe, irmãos, como isso é terrível, como isto é danoso. E quando, irmãos, existe inveja dentro de casa, inveja entre irmãos, quando a gente observa coisas que não era para surgir de forma alguma, e de repente somos surpreendidos com um coração invejoso perto da gente. Observe, irmãos, isto não é amor. O amor não se envaidece e não é orgulhoso, assim diz o texto. O amor verdadeiro, irmãos, nos dá uma estima aumentada pelo nosso irmão, de dar valor a ele. E isso, irmãos, limita a nossa estima por nós mesmo, e de fato nos evitará aos tumores da presunção e da arrogância, quando de fato eu não me envaideço em detrimento do nosso irmão que está do nosso lado. O amor, irmãos, ele acalma as paixões raivosas. Assim o apóstolo Paulo continua dizendo que o amor não é inconveniente, ou seja, o amor ele não faz nada que ele seja inapropriado. E às vezes, banhados ou por trás de uma máscara da sinceridade, às vezes nós dizemos que amamos alguém e só fazemos críticas, metemos o pau, não quer nem saber onde vai doer, não quer estar nem preocupado com a dor do outro. Isso é amor aonde? Isso não é amor. O amor é isso aqui. O amor é esse aqui. É o que é tratado aqui. E para isso aqui, irmãos, não tem bom não. Precisamos estar aos pés do Senhor, pedindo a Ele graça todos os dias, para que Ele nos capacite a viver esse amor aqui com esta intensidade. O povo de Corinto estava longe disso aqui, longe. Estava um botando o outro na justiça. Lá estava rasgando, um rasga para um lado, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, o pau quebrando dentro da igreja. Era assim que estava lá. Que amor é esse? Que se diz, não, nós amamos o Senhor e nós temos o amor ágape. De onde? Longe. E o apóstolo Paulo está trazendo, e ele dizendo, não, a gente está tudo certo, porque aqui a gente tem os dons aqui, e está tudo beleza. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não tirou por menos. Ele diz que o amor, ele não busca seus próprios interesses. Paulo, então, ele comunica a mesma ideia em dois outros textos. Romanos capítulo 12, verso 10, diz que em honra, dando preferência aos outros. Além disso, em Filipenses capítulo 2, e o verso 4, ele carrega o mesmo pensamento, que cada um de vocês olhe não somente para os seus próprios interesses, mas também para o interesse do outro. O apóstolo Paulo, irmãos, continua dizendo que o amor verdadeiro não se irrita. Onde o fogo do amor é mantido, as chamas da ira não acenderão facilmente, nem continuarão queimando por muito tempo. A raiva não pode descansar no seio onde o amor reina. Assim, queridos, de fato, é difícil ficar com raiva daqueles que amamos, quando nós assim tornamos muito mais fácil abandonar os nossos ressentimentos e buscar a reconciliação diante deste amor. Assim, meus irmãos, o amor verdadeiro, ele não se ressente mal. Como isso aqui é profundo, irmãos,
Pois o apóstolo Paulo fala sobre algo importante. O amor, ele não nutre a malícia. Quantas pessoas são maliciosas? Com a gente, entre irmãos. Malícia? Negativo. Falar com ironia, não é? E chega junto para poder machucar o outro. Por quê? Por que isso? Isso não é um comportamento de amor de jeito nenhum. O amor que não se ressente mal, ele não dá lugar à vingança. E há pessoas, irmãos, às vezes na igreja que vivem isso aqui. Parece que vive com gosto de sangue na boca o tempo todo, querendo matar um a todo custo. Nada está certo, tudo está errado, critica, fala de um, fala de outro, mexe para um lado, desmancha daqui, rasga para o outro lado. Eu digo, pronto, vamos desmanchar. Vamos parar de fazer porque está tudo errado. Irmãos, que amor é esse? Que tipo de amor é esse aqui? O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. E isso deve servir para nós. Para nos instruir, a nos vigiar. Vigiar o nosso coração. Se há dúvidas, vamos conversar. Se há algo a ser criticado, chama o responsável. Por que isso aqui está assim? Mas não ficar criando burbúrios. Não. Isso é se ressentir mal. Está passando mal, irmão? Vamos conversar. A gente conversa, a gente trata do assunto da melhor forma. Deus vai derramar graça e nós vamos caminhar. Amém? A palavra de Deus nos ensina. Observe, irmãos, que este que não se ressente mal nunca estará pronto para suspeitar mal do outro. Opa, aí aqui, meus irmãos, a gente vive num tempo tão difícil, onde se desconfia de tudo. Ninguém é passivo de confiança. A presunção da acusação já é do coração. Ninguém presta. Está tudo errado. Isso é se ressentir mal, irmãos. A gente observa isso com muita clareza quando o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos que estavam maliciando e estavam julgando mal as outras pessoas, às vezes por meras aparências. Não era nem a verdade verdadeira do fato, apenas assim, deu a entender. Tem gente que já anda com a antena ligada, com os olhos vívidos. Se passar perto de você e não falar, já foi a outra pessoa que catucou, que costurou, por isso que ela não falou comigo. Meu Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo nos leva para um patamar elevado de maturidade. E lá na frente ele vai dizer: antes eu pensava como menino. A igreja precisa amadurecer. De Corinto, precisava, né? E para nós é um recado para que a gente tenha cuidado com isso aqui. Porque viver igreja, irmãos, é viver maturidade. Viver igreja não é estar ressentido mal o tempo inteiro, não é? Sempre há uma opinião ruim, sempre há bases inverídicas ou irreais para que de fato hajam julgamentos precipitados. E quando se julga o outro por algo que nem aconteceu ou não está claro, não tem provas, a gente se coloca no lugar de juiz em relação ao outro. Isto não é amor ágape. Isto não é. Isto é da pior das camaradagens, quando a gente se coloca desta forma. Assim, meus irmãos, o amor não fará a pior interpretação das coisas. Sempre devemos dar o crédito. Sempre devemos apostar de que Deus ele age, que Deus ele está à frente, que Deus ele vai cuidar, a não ser que se prove o contrário, de algum ato de alguém. Finalizando, irmãos, esta porção, o amor não se alegra com injustiça. E nós somos tão levados para isso. Quer ver uma prova muito clara disso? É quando, no tempo que não tinha telefone celular, se assistia muita novela. E na trama da novela sempre tinha um casal casado, marido e mulher, e tinha uma amantezinha de leve ali, articulando o negócio tal, arrodeando o casal. E aí a trama era tão bem feita na sua estrutura pecaminosa, que daqui a pouco estava todo mundo torcendo por quem? Pela amante que estava ficando com o marido da outra. Era para a ideia, vamos torcer para dar certo. Então o próximo capítulo, irmãos, para um pouco, vamos pensar aqui. Nós somos cristãos, vamos torcer pelo divórcio, pelo adultério, pela fornicação. É isso que a gente fez? É nessa intensidade? Que amor é esse? Que compreensão? Não, é só uma trama, certo? Mas o filho está assistindo ali, ó.
Qual é o ensinamento que as crianças veem quando assistem uma coisa dessa e vê a gente naquela maior torcida para que um casamento se destrua, para que o marido fique com um amante que chegou ali dando uma de coitadinha não tem nada. Amados, isso é ser injusto, é pensar injustamente. É um amor que está disposto, irmãos, a querer o melhor para os outros, a se recusar colorir com injustiça os quadros dos outros. Em vez disso, o amor se alegra com a verdade, mas a verdade dói. A verdade às vezes ela é dura, não é? A verdade ela não é, às vezes é indigesta, mas meus irmãos, mesmo que a verdade seja dura, o amor sempre ficará com a verdade. O amor sempre estará junto da verdade, porque o amor é duro, apesar do conteúdo que traz como verdade. O que o amor de fato faz, irmãos? Ele tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em outras palavras, o amor tudo sofre porque ele é duro, ele é resistente, ele é acentuado. O amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta, são características dele. O amor é crente, o amor ele é esperançoso, o amor ele é duradouro. Mais uma vez, Charles Spurgeon diz, ele chama essas 4 coisas de 4 doces companheiros do amor: o sofrimento, o crer, mas o sofrimento aqui não é sofrência não, viu? Tudo sofre porque ele é resistente, ele é duro, não é? Ele é inabalável. Observe que quando olhamos para Cânticos, capítulo 8, verso 6, diz lá que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Uma grande verdade. O amor, então, ele tem essa capacidade de suportar isso. Todas as coisas com paciência, ele crê, e o bem sempre estará às portas com a bênção de Deus, quando existe amor. Uma igreja que se ama é uma igreja que vai longe, é uma igreja que permanece, é uma igreja que vai dar muitos frutos, é uma igreja que vai expurgar para distante todas as querelas, todas as conversinhas, todas as coisas que atrapalham a construção daquilo que Deus está fazendo. Assim sendo, irmãos, finalmente, do verso 8 ao verso 13, só o amor de fato é o que permanece. Observe, irmãos, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia, ela é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, vesti das coisas de menino, próprias de menino. Porque agora nós vemos como um espelho, de forma obscura, pois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Mas, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o mais importante é o amor. Amados irmãos, de forma muito sucinta, depois de descrever todas as qualidades que caracterizam o amor, ou quem exerce o amor em si, o apóstolo então fala, irmãos, da permanência do amor. Que o amor ele é permanente, mas os dons eles são temporários. Eles assumiram um papel determinante na história. Os dons eles passarão, mas o amor ele permanecerá. O apóstolo Paulo falou isso com muita clareza. Observe que o William MacDonald, que é um pastor comentarista, ele fala sobre o cânon completo. E falando sobre o cânon completo, que é as Escrituras Sagradas, o que nós temos aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Corinto, não existia ainda a Bíblia toda fechadinha como está aqui. Ele só tinha conhecimento apenas do Antigo Testamento.
e daquilo que os evangelhos já tinham sido escritos. Ele não tinha ainda a Bíblia toda. E de fato, irmãos, ele começa a falar sobre isso, de que as profecias, as línguas, a ciência, que eram os dons que mais se evidenciavam na igreja de Corinto, esses dons eles passariam, porque eles tinham tanta besteira, tanta importância a isso, que tal, como se isso fosse permanente para sempre. Não. O apóstolo Paulo fala muito claro, porque nós, nesse tempo aqui, quando ele fala nós, neste tempo aqui, as coisas, a revelação ainda estava incompleta. Ainda havia muitas cartas a serem escritas, havia ainda, de fato, o acontecimento do Apocalipse, né, do livro de Apocalipse, escrita por João lá na ilha de Patmos, com todos os recados que Jesus mandou para que as igrejas fossem abastecidas com as 7 cartas e tantas revelações escatológicas. Mas o que é que ele fala então? Observe, irmãos, que apesar de haver profecias no tempo de Paulo, essas revelações diretas, elas não seriam mais necessárias depois da conclusão do Novo Testamento. Ora, o que é que Deus vai mais revelar além do que ele já revelou aqui? Nada. Nós não podemos mais crer que outras novas revelações elas agora aconteçam como um acréscimo da Bíblia. Não, o cânon foi fechado. E é isso que ele quer dizer. O dom de línguas, naqueles termos que nós falamos, ainda que era usado naquele tempo, né, para que pessoas fossem alcançadas pela ministração da palavra, sendo como um instrumento missionário para alcançar muitas nações, depois que fossem concluídos os 66 livros da Bíblia, irmãos, e aí fossem então agora distribuídas as versões para tantas nações, não tinha mais necessidade de trazer recados de Deus com interpretações para que pessoas fossem alcançadas, né? É o que o apóstolo fala, a ciência, que é de fato o conhecimento de toda a ciência de Deus, depois que passaram os apóstolos e os profetas, não eram mais necessárias. E aí ele ilustra o finalzinho, falando sobre o menino, que é quando de fato a fase desse início de caminhada, da caminhada cristã. Observe que ele traz algo considerado como criança pequena, como alguém que está caminhando e que vai adquirir o conhecimento no crescimento, para que quando chegar na estatura de adulto, de maturidade, deixe as coisas de menino. Mas isso é uma ilustração, e nos chama nesta noite a se deixarmos de sermos meninos da fé para sermos adultos da fé. Quando nós temos, irmãos, o conteúdo das Escrituras em nossas mãos, um crente que passa 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30 anos com atitudes de menino na fé, de imaturidade, não se concebe. Qual o crescimento que houve? Esse amor desenvolveu em que aspecto? Não, eu sou crente do meu jeito. Meu irmão, vá se converter. A Bíblia, ela é claríssima. As Escrituras estão postas para que nos oriente, ou que sejamos orientados por ela. E a receita de papai é pesada, por conta do pecado lá no Jardim do Éden, que afetou profundamente as nossas inclinações, o nosso coração, que engana a gente todo tempo, ou tenta nos enganar. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. E se eu achar que eu posso confiar no meu coração, eu estou perdido. Eu devo confiar na palavra de Deus. Eu devo confiar naquilo que o Senhor fala conosco, com aquilo que nós refletimos, que brada no nosso coração de forma contundente. E devemos sair hoje desse ambiente, olhando para este texto tão exposto, animados e alegres de que o Senhor falou ao nosso coração, e que naquilo que eu precisar mudar, eu preciso ser o primeiro a fazer, para que eu esteja no corandel, para que os olhos do Eterno estejam sobre mim e se agrade do meu louvor, e que você faça a mesma coisa. Observe, irmãos, que ele fala agora de um espelho. É claro, o espelho na época do apóstolo Paulo era um espelho turvo, não se tinha a completude de todas as coisas, mas depois que veio o que é completo, vai se ver nitidamente face a face. Observe que ele fala no fim sobre a sua trilogia, ou seja, a teologia de Paulo é fé, esperança e amor. E ele diz, dos 3, 2 passarão, porque quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a nossa fé não vai precisar mais, porque a fé, ela é transitória em relação ao Senhor Jesus. Quando ele vier, agora já é ele diante de nós, onde estaremos para sempre com ele. Ponto.
E a nossa esperança, aquilo que esperamos quando Ele vier, aconteceu. Não precisa mais de esperança, porque o que nós esperávamos chegou. Mas o amor, ele continuará para a glória do nome do Senhor Jesus. Então é por este amor, irmãos, que nós devemos lutar. É por isso. E eu quero então concluir chamando já o louvor para cá, para adiantar aqui o nosso processo da ceia. O amor, irmãos, não é um sentimento, mas é uma decisão de fazer o bem e não fazer o mal com os nossos irmãos. O amor, irmãos, é o critério de uma verdadeira espiritualidade, não de religiosos, porque quem é religioso faz muita coisa boa, mas pelos motivos errados. Quem é religioso faz muita coisa boa, mas a motivação está totalmente errada. Então não é amor, amor está distante. Observe, irmãos, o amor não provém de um coração não regenerado, mas de um coração regenerado. E sem amor nada valerá. Devemos, irmãos, buscar de fato o que é mais excelente, o que ele disse aqui no último versozinho do capítulo 12. Eu quero apresentar para vocês um caminho excelente, e esse caminho excelente é o amor. Observe que o amor, irmãos, não é um dom supremo, mas ele é um fruto do Espírito. Quando nós dissemos aqui no início, que o escritor, o tradutor botou, o amor é o dom supremo, negativo. Porque dom é dado a uns e a outros não. Então se eu não tiver o dom do amor, então eu posso fazer mal a todo mundo, tá tudo certo. Eu não recebi o dom do amor? Negativo, está errado. O amor, irmãos, é um fruto do Espírito. Quando Ele derrama sobre nós a sua graça, Ele nos capacita para este amor, todos nós, não é um dom. Observe, irmãos, que podemos então buscar reconciliação, que esta palavra nos motive a isso, a buscar reconciliação, irmãos, com quem faltamos exercer amor. Se há dificuldade de alguém aqui na igreja com alguém, ou que está me escutando na internet aqui, quando sair no canal da igreja, busque se reconciliar urgentemente, porque muito maior do que qualquer detalhe, qualquer mal-estar, é o amor supremo que está sobre nós. Observe, irmãos, essa palavra de hoje, nós podemos então com ela buscar este cumprimento do chamamento de Deus. Há alguma coisa, irmãos, que precisamos fazer para abençoar a vida de alguém? Nós temos a oportunidade de fazer isso pela palavra do Senhor hoje aqui. Se somos crentes em Jesus, precisamos andar com Jesus. Foi hoje que assim ele foi apresentado, sendo ele a essência do amor, pelo apóstolo Paulo, para que nós viéssemos a ser alimentados por esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que possamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e que tudo isto que falamos hoje é coisa séria, não é uma brincadeira, são coisas eternas, que terão reflexos para todo sempre, e nós precisamos ter a humildade de nos curvar diante destas verdades, deixar o nosso eu dentro de uma caixinha pequenininha lá no recanto, e deixar que Deus, ele prevaleça nas nossas vidas de forma substancial. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé? Eu vou orar, em seguida a gente ministra a ceia, os irmãos vão cantar depois.